Olá! Continuamos falando de controles internos na administração pública. Finalizamos o bloco anterior, para resgatar apenas, dizendo que o controle interno, quando começa a existir numa entidade pública, pode assustar, porque ele mexe com a zona de conforto, de uma cultura implementada na organização de trabalho e assim por diante. Bom, isso exige que você, responsável pela implantação de controles, explique a real importância e o que ele vai trazer de bom, para então poder estruturar a forma melhor de controle e diminuir as resistências, que pode vir no formato de sonegação de informação, atraso das informações, informações incompletas e assim por diante. Vejam, controle interno trabalha com informação, correto? Muito bem, seguindo, pessoal, nós vamos ver então as vantagens de se ter controle interno na administração pública e em todas as áreas, seja ela na contabilidade, no orçamento, nas diversas áreas que a contabilidade ou o orçamento atua, certo? Ainda na questão financeira e assim por diante. Veja, a primeira vantagem que nós podemos sugerir é segurança nas informações. A partir do momento que você tem rotinas de controles estruturadas, padronizadas, as informações que chegam até você, elas dão segurança. Elas estão menos suscetíveis a erros, fraude e assim por diante. Correto, pessoal? Então, você começa a gerar relatórios seguros. Nós vimos em aulas passadas a importância de saber o gasto correto com saúde e educação, já que nós temos um limite mínimo de aplicação, correto? Um índice mínimo que deve ser aplicado. Se você tem segurança nas informações dos relatórios, pois bem, você não leva sustos no final de um período. Então, segurança nas informações é uma das vantagens que, a partir do momento que as rotinas de controle são implementadas, você vai ter. Bem, ainda, o controle vai ser útil para o auxílio na tomada de decisão. Por quê? Porque você começa a ter segurança nas informações, elas começam a ser tempestivas, ocorrem no momento certo e se tornam indispensáveis. E ainda, o acompanhamento dos indicadores. Porque você criou indicadores que permitem a comparabilidade, que eles têm consistência, são simples, todos os critérios, atributos que o indicador deve ter, certo? Se você tem indicadores, então é melhor para você tomar decisões. Se é melhor para você tomar decisões, você vai usar os relatórios seguros para a tomada de decisões. Ou seja, a sua administração começa a abandonar a política do chute. Ou seja, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, eu começo a utilizar relatórios, as decisões são pautadas. E isso é muito bom. Ainda, os controles, eles auxiliam na legalidade dos atos. Pense, se você tem rotinas de controle estruturadas para as licitações, por exemplo, você não vai incorrer em ilegalidade numa fase da licitação. Você não vai esquecer prazos, você não vai fracionar objetos, certo? Você não vai fracionar modalidades de licitação. Por quê? Porque a estrutura de controle, os controles instituídos, garantem o bom fluxo do processo. Então, por consequência, a legalidade dos atos será atingida. E nós sabemos que na administração pública o princípio da legalidade é fundamental. Não mais importante que os outros, mas de forma alguma pode ser esquecido, correto? E por último, as vantagens do controle é o aprimoramento dos processos. Veja, quanto mais controles você introduzir na administração pública, mais você vai aprimorar a administração pública. Veja, você não pode criar controles que dificultem o trabalho ou que aumentem a burocracia, certo? Nós sabemos que a burocracia ela é necessária na administração pública em determinados momentos. Porém, um cuidado deve se ter para que essa burocracia não atrapalhe o bom andamento. Mas o controle será responsável pelo aprimoramento dos processos, pois ao implementar um controle, você automaticamente vai estar analisando, estudando determinado ato que a administração pública promove e desenvolve e vai trazer uma melhoria desse ato. Bem, essas são as vantagens do controle. E vejam só,
O controle, como eu dizia desde o primeiro bloco, ele pode ser entendido como um trabalho de policiamento, mas ele não é. É que o nome controle, às vezes, impõe limites a determinadas situações, ou exige uma reorganização do fluxo, e isso deixa as pessoas um pouco incomodadas. Mas acompanhem comigo essa definição do que é controle. Controle, na verdade, é uma forma que nós tentamos garantir que o processo vá atingir os objetivos organizacionais. Ou seja, nós vamos tentar realizar fluxos de trabalho padronizados que vão fazer com que os objetivos da organização sejam atingidos, que as metas sejam cumpridas, certo? Ou seja, fazer com que as coisas aconteçam de modo planejado. Veja, o controle interno está intimamente ligado ao planejamento. E o que é a administração pública sem planejamento? O que é fazer um orçamento? O que é fazer um PPA? O que é fazer uma lei de diretrizes orçamentárias? É planejamento. E controle é implementar rotinas de planejamento. Controle é isso. Então, toda vez que você implantar rotinas de controle, toda vez que você trabalhar controle na administração pública, na verdade você está tentando fazer com que os objetivos da organização sejam atingidos. E não que o controle seja um trabalho de policiamento e assim por diante. E ainda, controle interno pressupõe a reunião de estrutura organizacional, estrutura física e recursos humanos. Para que você tenha o controle interno, você precisa de estrutura organizacional, ou seja, uma lei que determine a abrangência, as funções de quem é responsável pelo controle, como o controle deve ser instituído de forma ou de maneira formalizada, porque nós temos sim as rotinas de controle informais, aquelas não documentadas, não reconhecidas, mas que são respeitadas. É como se elas fossem já, ou estivessem, arraizadas na instituição, de uma maneira muito forte na cultura daquela instituição trabalhar. Mas nós estamos falando do controle formal, aquele que é instituído. Então, estrutura organizacional é quando você tem todo um aparato legal te acompanhando. A estrutura física pressupõe que quem é responsável por rotinas de controle tenha mesa, cadeira, sala, mas tenha também software, instrumentos para poder operar rotinas de controle, para poder trabalhar, para ter acesso a informações, para centralizar as rotinas e aí poder tomar decisões, E ainda também recursos humanos, A administração pública precisa prover, fornecer aos responsáveis pelo controle condições de compreender, saber o que é. Então, educação continuada para poder ter recursos humanos bons, necessários para o andamento do controle. E por último, vejam só, os elementos que integram o controle. O controle vai estar presente aonde? Em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os departamentos. Então, o controle é holístico, sistêmico, correto? Bem, finalizamos esse bloco e voltamos em seguida, falando das características do controle. Até já!